Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Danilo, estou aqui para conduzir esse curso de empreendedorismo e impacto social e estou muito feliz aqui pela oportunidade da parceria com a Cultive. Espero que você permaneça com a gente, né? São 8 aulas onde a gente vai conversar sobre empreendedorismo, sobre terceiro setor, sobre impacto social, como fazer para tirar essa ideia que talvez esteja no teu coração ou tentar inspirá-lo a ter uma ideia e você colocar em prática em prol da sociedade, em prol do mundo. Eu sou uma pessoa que acredito na transformação do mundo e espero que você veja também os problemas que acontecem a todo momento aqui no nosso Brasil, no nosso mundo, e queira se colocar à disposição. Uma das coisas que eu mais acredito é que nós somos a resposta social que o mundo precisa. Então eu e você somos responsáveis por fazer com que o nosso Brasil, a nossa sociedade seja diferente. Sem colocar a culpa no sistema, sem colocar sempre a culpa nos outros, mas se colocando à disposição para trazer resposta para isso tudo, tá certo? Serão então 8 aulas onde você pode ficar aqui comigo. Eu espero que você esteja alinhado com o que a gente estiver falando. Nós vamos ter ferramentas práticas, a gente vai conversar aqui, você vai ter tarefas de casa para fazer e a ideia é para você que tem uma ideia na cabeça, um sonho no coração, né? Já foi voluntário de alguma organização, pretende fazer alguma coisa socialmente, está incomodado, inquieto com as coisas que estão acontecendo no mundo. E aí a ideia é que você possa praticar e colocar essa ideia no papel e depois em prática. Esse curso então é para quê? Para você que está querendo iniciar no terceiro setor, né? Tem só a ideia, ainda não começou nenhuma atividade prática. Esse curso também é para quem? Para você que tem já uma atividade sendo realizada, às vezes de uma vez por semana, às vezes 2 vezes por semana, ainda uma atividade bem micro, né? Você ainda não tem nada muito bem organizado, mas já está fazendo, está colocando em prática. Esse curso é para você também. E com certeza a gente vai trabalhar aqui informações para você que já trabalha com projetos, que já tem uma organização um pouco maior, tempo de caminhada maior. Esse curso também vai ser para você, tá bom? Eu espero que a gente tenha uma caminhada incrível, vai ser uma jornada maravilhosa, tenho certeza, e eu convido você a ficar dessa primeira aula até a última aula. Mais uma vez eu lembro a você que está me assistindo agora, você é a resposta social que o mundo precisa. Você é responsável por aquilo, pela mudança que a gente tanto deseja no mundo, ok? Então, vamos lá, vamos começar. Eu, então, sou o Danilo Ladentim, eu trabalho como especialista, né? Sou formado em empreendedorismo e negócios sociais pela FI Business School, né? Estou há 12 anos no terceiro setor, fiz parte de uma organização chamada Jovens com a Missão. Ela é uma organização não governamental que atua em mais de 160 países. Lá eu trabalhava com treinamento, né? Com treinamento de jovens, de líderes, organizava viagens pelo Brasil e pelo mundo, para facilitar que esses voluntários, todo mundo era voluntário, pudessem atuar de forma transformadora nos contextos que a gente passava. Tá? Em 2010, passei a vir para o CAD, né? Me mudei para o Paraná, eu sou natural de Campinas, São Paulo, me mudei para o Paraná para trabalhar no CAD, Centro de Assistência e Desenvolvimento Integral. É uma organização que atua há 24 anos em comunidades vulneráveis no Brasil. Em Fazenda Rio Grande nós somos a primeira organização, né, a primeira unidade dessa coalizão, e lá a gente atua com atendimento a crianças, adolescentes e suas famílias, ok? Eu comecei com trabalhos como professor, né, na parte esportiva, sou formado também em educação física, e há 5 anos trabalho na organização como gestor de projetos. Lá nós atendemos cerca de 350 crianças e adolescentes, e eu faço todos esses projetos, a coordenação desses projetos na área de esporte, cultura, tecnologia, área de garantia de direitos e formação sociopolítica. E formação sociopolítica tem sido o meu projeto, então, paralelo, né, de educação política para jovens e adolescentes, e fundei esse ano a Futuro Mais Cidadania e Protagonismo, que tem como objetivo criar metodologias e serviços para o fortalecimento da cidadania e da participação social. A gente vê um gap muito grande em relação a participação social do povo brasileiro. Nós não aprendemos sobre isso na escola, nós não aprendemos sobre isso no dia a dia, nós discutimos muito só no Facebook, né, ou de maneira muito ideológica, mas saber funcionamento dos poderes, saber o que é democracia, como participar socialmente, isso tem muito a ver com a minha vida,
por isso é a fundação, né, da Futuro Mais. Então, são esses os meus projetos, né, experiência de campo, basicamente tenho para oferecer para vocês e espero que a gente, através das ferramentas que a gente vai conversar, sobre os problemas que a gente vai conversar, que você também se sinta inspirado, se sinta impulsionado para dar uma resposta, para dar um passo à frente, ok? Muitas e muitas pessoas desejam fazer trabalhos sociais. E aí a gente vai ver aqui durante a aula o que isso tem a ver comigo, o que você ganha com tudo isso e o que a minha vida pode te inspirar a dar um passo à frente, tá bom? Vamos lá, vamos começar, eu espero que você fique comigo aqui, vamos lá, vamos para cima. Quais são as perguntas norteadoras em relação ao nosso primeiro dia de aula? O primeiro módulo aqui vai ser por que impactar socialmente? Então a pergunta é, né, o que a gente vai trabalhar? O que é o terceiro setor? Eu não sei se você já ouviu falar sobre isso, né? Então se tem o terceiro é porque a gente tem o primeiro e o segundo, a gente tem outros setores, vamos aprender sobre isso. A gente vai falar sobre empreendedorismo, porque se a gente está montando projetos, se a gente deseja colocar em prática algum ato de inovação, alguma ação social, a gente precisa saber o que é isso. A gente vai tentar responder como que a gente pode gerar impacto social. Essa é uma pergunta norteadora, talvez do curso todo. Como que a gente pode gerar impacto através disso? E o que eu ganho montando um projeto social? Essa é uma grande pergunta que a gente está tentando responder. Você vai falar, eu já estou bem colocado na minha empresa, eu já tenho um emprego com uma estabilidade muito boa, e aí, mano, o que eu ganho fazendo isso, nem que for uma vez ou 2 vezes por semana? O que eu ganho em montar uma organização social? A gente vai trabalhar sobre isso, tá bom? Essas são as nossas perguntas norteadoras dessa primeira aula. Então vamos lá, pessoal, essa parte é muito importante para a gente entender em que setor que a gente está. Se você está querendo empreender socialmente, né, a sua ideia social, voluntária, de organização, criar uma ONG, vamos dizer assim, ela está dentro desses setores. Vamos lá. O primeiro setor é conhecido como o Estado, o governo, o sistema de governo. Ele tem a característica de recursos públicos para fins públicos. Então, todo o dinheiro arrecadado através de impostos, dinheiro arrecadado através de impostos tanto diretos quanto indiretos, que a gente paga o tempo todo, eles são colocados no primeiro setor, no Estado, que vai oferecer políticas públicas, ou deveria oferecer políticas públicas, para que a gente pudesse ter os nossos serviços, né, e a gente poder viver de uma forma tranquila, através de um bom atendimento de saúde, educação, segurança pública e por aí vai. Então, o primeiro setor é o Estado. O segundo setor é mais conhecido ali como o mercado, né? Então, o pessoal das empresas privadas fazem parte desse segundo setor e eles são, que a característica é recursos privados para fins privados. Então, o empresário, ele coloca o seu próprio dinheiro, faz um empréstimo, ele arruma um recurso, vamos lá, seja lá como for, e ele vai fazer com que ele aplique esse recurso dentro de uma ideia de geração de lucro, certo? Então, são recursos privados para fins privados. Ele não está pensando socialmente, na maioria das vezes ele está pensando em gerar lucro e botar dinheiro no bolso. Esse é o segundo setor, ok? E o terceiro setor, onde eu e você vamos ser colocados. Nós temos outra possibilidade ali embaixo que a gente vai ver. Mas a maioria das organizações sociais estão, então, dentro do terceiro setor, que são as associações e fundações. Você já deve ter ouvido falar em institutos, né, instituição, não sei das quantas. Esses são nomes, apenas nomes fantasia. Para terceiro setor, quando você vai fazer juridicamente o seu estatuto, você vai ser, então, ou uma associação ou uma fundação. Terceiro setor, então, as associações que estão, então, gerado em cima de uma associação de pessoas com um fim único, né, social, voluntário, que quer fazer o bem social. Essas são as associações, pessoas que vão se juntar para fazer um trabalho em comum. Tá? E as fundações são geradas a partir de um patrimônio. Então tudo isso vai ser colocado também como um trabalho social, com fim social, mas elas são geradas a partir de um patrimônio e são administradas a partir disso também, ok? E elas têm como características recursos privados para fins públicos, tá bom? Então, privados por quê? Porque são provenientes às vezes de doação, de edital de empresas privadas como Volkswagen, Banco do Brasil, Fundação Itaú, que colocam editais à disposição
para que você possa captar através então de um concurso, vamos dizer assim, e aí você monta o teu projeto, os melhores, né, que eles escolherem vão ganhar. Então, recursos privados para fins públicos, porque todo o trabalho do terceiro setor é para o bem social. Então você vai fazer o bem para a sociedade. Ela não tem fins lucrativos, ela não tem nenhum recurso, nenhum objetivo maior do que o fim social. E aí, nos últimos anos, a gente colocou o quê? Foi aparecendo aqui no Brasil, algo muito novo ainda, como o setor 2,5, que vai abarcar os negócios sociais, que são o quê? Que eles buscam uma solução para um problema social, assim como as organizações do terceiro setor, mas elas são muito melhor sustentáveis, né? Elas têm uma sustentabilidade um pouco maior. É possível gerar valores econômicos a partir desses trabalhos sociais. É uma empresa juridicamente igual às outras, você vai escolher ali a sua vertente dentro da montagem da sua empresa, mas o coração, o impacto que você quer gerar é o core business do negócio, tá certo? Então, setor 2,5. Falamos então dos 4 setores aqui, né, dos 3 mais conhecidos e agora do setor 2,5 para dar um embasamento para você, tá certo? Alguns números bem interessantes aqui que estão ligados, né, ao terceiro setor. Nós temos num número bem estimado agora, através de pesquisas bem aprofundadas, 820 mil OSCs no Brasil. Né, uma grande quantidade, né, dessas 820 mil, 709 mil, o que equivale a 86%, são associações civis sem fins lucrativos. Tá? 99 mil, quer dizer 12%, são organizações religiosas, que também estão dentro do terceiro setor, igrejas e tudo mais. E 2% são as fundações privadas. A gente pode ver nesse número que as fundações são bem menores porque então são geradas a partir de um patrimônio. Então a maioria de nós não montamos programas sociais, trabalhos sociais a partir disso, porque depende muito de uma vida econômica um pouco mais abastada, certo? Então esse é um número interessante, você está tentando então montar o teu projeto, vai se colocar aqui. Isso são 820 mil que estão juridicamente bem colocadas, né? Então estão todas regularizadas. Beleza, a gente falou sobre o primeiro, segundo, terceiro setor, deu uma pincelada sobre isso e agora a gente precisa falar o que é empreendedorismo. A gente está tentando montar projetos, a gente tem uma ideia, a gente precisa tirar esse negócio da cabeça. Então vamos falar o que é empreendedorismo, para dar uma base para nós aqui. É a capacidade, segundo o Sebrae, que uma pessoa tem de identificar problemas e oportunidades, desenvolver soluções e investir recursos na criação de algo positivo para a sociedade. Vamos lá, capacidade que uma pessoa tem. Então eu acredito que todo mundo pode empreender, todos podem empreender. Eu faço isso, você pode fazer isso. Você pode estar assistindo agora e falar, mas eu acho que eu não tenho nenhuma ideia, né? Eu não tenho nada, eu não consigo, eu sou um pouco tímido, eu não consigo, acho que isso aí não é para mim. Todo mundo tem a capacidade de empreender e guarde isso no teu coração para esse curso todo. Essa pessoa ela identifica problemas, todos nós conseguimos fazer isso, a gente anda no nosso dia a dia, a gente consegue entender os problemas que estão acontecendo, verificar. Mas o empreendedor ele tem uma reação diferente aos problemas. Ele tem uma reação de olhar e verificar oportunidades. Quais são as possibilidades de resolução desse problema? E aí ele vai desenvolver essas soluções, vai investir recursos na criação de algo que é positivo. Esses recursos nem sempre, não estou falando só de dinheiro, não estou falando recursos, tem tempo. Tem gente que você conhece, você tem que investir a tua vida, né, as tuas habilidades, as tuas capacidades para propor essa solução. Mas está sempre gerando algo em torno de uma criação de algo positivo para a sociedade. Isso é muito importante. Nós, empreendedores sociais, aqui, esse curso a gente não está falando para quem vai querer montar um negócio para gerar renda. A gente não está falando como você vai montar um comércio. Pode ser que alguns princípios até ajudem essas pessoas. Mas a gente está falando de empreendedorismo social, onde a gente vai doar tudo que nós somos, tudo que nós temos, para que a sociedade seja diferente. A gente cria algo positivo em relação a isso, tá certo? E o que é impacto? A gente está tentando entrelaçar esses assuntos que são perguntas norteadoras dessa primeira aula. O que é impacto então, pessoal? Eu sei que aí você deve estar pensando, alguma coisa que acontece de bom.
Pode ser, e é isso mesmo. Efeito de uma ação, a gente tem várias possibilidades. Efeito de uma ação, então você monta um projeto, ela tem alguma atividade, isso vai gerar algo diferente no final das contas. É resultado de uma atividade, é um benefício, é um retorno, é um valor. Então qual o benefício que o teu público-alvo, a gente vai delimitar ele depois, qual o benefício dele participar da tua atividade? Seja ele criança, adolescente, idoso, adulto, mulher, qualquer tipo de trabalho. O que ele vai ter de retorno? Isso está ligado ao impacto que você quer alcançar. Ele pode acontecer em curto, médio e longo prazo. Isso é muito importante porque se a gente falar, delimitar qual é o impacto que a gente quer fazer e gerar através do nosso trabalho, a gente vai ter pequenos impactos logo após uma atividade, logo após um mês, 2 meses de aula, a gente vai ter impactos no final de 1 ano de atividade e vai ter grandes impactos a longo prazo, depois de 3, 4 anos. Na organização que eu trabalho, principalmente, nós vemos uma grande mudança nos adolescentes e crianças que participam e a gente, depois de 3, 4 anos, verifica tudo isso e é muito legal ver a mudança que acontece não só na vida dele, mas na vida da família. Impacto a longo prazo vai servir de ajuste também, de desenvolvimento, benefício, retorno e valor, não só para o adolescente, no nosso caso, mas para a família. A gente vê grandes alterações de comportamento, de rumo, de perspectiva de futuro através dessa ação da atividade. Então é um impacto que a gente está gerando, mas ele, na família, por exemplo, no bairro, na comunidade, ele vai ser gerado sempre a longo prazo, o que dá um pouco mais de trabalho, porque a gente precisa avaliar, precisa saber e precisa ter um norte bem orientador em relação a isso. Vamos lá, continuamos. É transformação. Impacto está ligado à transformação. E ele está ligado, nesse caso, à transformação no outro, né? De orientar, não de convencê-lo, mas de orientar, de dar a mão, de caminhar com ele e de fazê-lo entender, até chegar numa parte mais madura, que ele pode caminhar sozinho. Nós queremos desenvolvimento, nós queremos gerar algo transformador na vida dessa pessoa. Tem a ver com crescer, tem a ver com ele melhorar. E aí uma vertente que é muito fácil, uma figura fácil de entender, a gente está em um lugar, a gente começa a atividade em um local e a gente quer levar essa galera para um outro local. A gente quer partir de A e chegar em B. Só que esse impacto a gente pode gerar tanto negativo quanto positivo. Não necessariamente você vai verificar que todo o teu trabalho sempre vai ser positivo. A gente precisa ser muito realista nesses anos que eu estou atuando agora no terceiro setor, muitas coisas deram errado. Né? Muitas aulas que eu ofereci achando que estavam sendo transformadoras, com princípios e valores que eu acredito ainda que podem fazer diferença, para alguns não pegou e não deu certo. Para a maioria sim, mas para alguns não. Então, entender que a gente quer gerar algo positivo, né? Um retorno, um benefício positivo para isso, tá bom? É uma mudança que a gente gera. E aí a gente tem uma definição interessante da SROI, que é o quê? Impacto é a diferença gerada pelos resultados nos beneficiários, tendo em conta que o que teria ocorrido de qualquer forma, a contribuição dos outros envolvidos e a duração dos resultados no tempo. É a atribuição, segundo a EVPA, das atividades de uma organização a resultados amplos e de longo prazo. Aqui ela já dá esse escopo maior de atividades que vão gerar algo a longo prazo, tá bom? E aí, muito interessante, eu coloquei para vocês um gráfico aqui, que é o seguinte: nós temos nessa primeira linha, nessa primeira etapa desse gráfico, nós temos você, por exemplo, o teu beneficiário. Seja lá, vamos citar aqui como exemplo um adolescente, 12 anos, né? Ele está crescendo, esse é o crescimento normal dele, né? Nós estamos simulando isso aqui. Ele está crescendo, se desenvolvendo, criando princípios, estudando, começando a pensar em trabalhar. Ele está crescendo como pessoa. Essa linha do meio é o início da tua atuação, do teu programa. E olha que legal, depois do início do teu programa, a linha azul aqui, nós chamamos de contrafactual. E ela é o quê? Ela é o caminho percorrido, ou a suposição do caminho percorrido pelo adolescente que a gente está falando, caso ele não participasse do seu programa, certo? Você montou o projeto e ele não entrou, por exemplo. E aí ele tem essa linha e ele continua o seu desenvolvimento natural. Você verifica que o crescimento dele é bem linear. E aí,
Depois do teu programa, a linha amarela é o adolescente, aquele mesmo perfil de adolescente que participou do teu programa. E olha o que aconteceu. Ele gerou um desenvolvimento maior, certo? Essa diferença entre a linha azul e a linha amarela, as duas pontas dela, é o impacto que a gente está gerando. Olha a diferença que o teu programa gerou, ou deveria gerar, e com a vida dele normal, natural, sem a tua intervenção, certo? Essa diferença é o impacto. Então para medir isso, a gente precisa ter um ambiente de monitoramento e avaliação, um plano bem delimitado, bem elaborado, que vai fazer com que a gente observe, tanto meça as pessoas que não vão participar do mesmo perfil, o mesmo local de atuação, né, com as mesmas características, e a gente vai medir, acompanhá-las para saber como que é a vida dessa pessoa, e a gente vai medir também uma galera que vai participar do projeto durante o mesmo tempo, com as mesmas características, para saber quais são as diferenças e aí descobrir o impacto que a tua atuação está gerando, tá certo? Isso é muito importante porque para você crer mesmo que a tua atividade tem que gerar impacto. Ela não pode ser uma atividade assim feita de qualquer jeito, ela não pode ser uma atividade assim que você vai... qualquer coisa tá bom, né? Você já deve ter ouvido aquela ideia de que se a gente não sabe onde quer ir, onde a gente quer chegar, qualquer caminho serve. Então, para nós que trabalhamos com empreendedorismo social, isso não está certo. Nós temos que saber exatamente onde a gente quer chegar, qual o impacto que a gente quer gerar nesse beneficiário, tá certo? Isso valendo para qualquer tipo de atuação, para qualquer área de trabalho, para qualquer faixa etária beneficiária, tá certo? Vamos lá então, vamos continuar. E aí... eu prometi para vocês no começo dessa aula que eu ia tentar convencer você por que você tem, ou por que você deve colocar essa tua ideia para fora, tá? Por que não deve guardar para você? Por que você quer se envolver e quais são os motivos para isso? A gente tem diversos problemas sociais e o nosso projeto responde a esses problemas, tá? Então vamos lá, eu trouxe alguns exemplos para você. 40,2% daqueles que têm até 14 anos vivem em situação de pobreza. 40% de crianças e adolescentes, né, até 14 anos, vivem em situação de pobreza. No nosso projeto lá em Fazenda Rio Grande, nós temos famílias com renda per capita de R$28. R$28 por mês para cada pessoa, para eles viverem o mês todo. Então, é um grande problema social essa questão da pobreza. Cerca de 4 milhões de crianças moram em favelas. Não sei quantos de vocês também já tiveram a oportunidade de entrar numa favela. Não um bairro pobrezinho, mas uma favela mesmo. Aquela situação vulnerável que você não acredita. É um outro mundo, um outro país praticamente. Tem 4 milhões de crianças morando. Se eu tenho um filho de 3 anos, se você tem também, você vai entender como é o impacto disso na cabeça das pessoas quando pensa que 4 milhões de crianças moram nesse tipo de situação. 17,5% das adolescentes foram mães antes dos 19 anos. Esse é um grande problema social. Está envolvido, né, muitos fatores nessa história. Você pode estar pensando aí, mas elas fazem porque querem, tem outros fatores, né, não se protegem. Mas esse é um problema social. Porque quanto mais geramos filhos, na maioria das vezes, filhos menores, né, sendo mães adolescentes, pais ainda adolescentes, as consequências que vai gerar na criança que vai nascer e na família como um todo é gigante. A gente precisa se atentar com isso. Mas alguns problemas que a gente tem que podem se englobar na ideia do que você tem para oferecer para o mundo. 13 milhões de desempregados, pessoal. 13 milhões. São muitas pessoas vivendo, procurando emprego durante bastante tempo. Eu conheço pessoas da minha família que ficaram quase 1 ano procurando emprego e tinham um currículo muito bom. Então esse é um problemão que a gente tem. A gente tem 815 milhões aí no mundo que passam fome, pessoal. 815 milhões. Eu não consigo imaginar quantas pessoas são 815 milhões. Vamos lá. Tem 718 milhões de pessoas que não têm o que beber. Você aí com a tua aguinha, eu com a minha aguinha aqui, tenho tranquilidade para beber. Mas 718 milhões de pessoas lutam para beber uma água. Não é para beber um suco gelado, não é para beber
uma cerveja gelada, nada disso. Eles estão lutando para beber água e eles estão passando sede. 65 milhões de refugiados no mundo, tem muitos trabalhos sociais, muitos empreendedores agora tentando atuar com essa galera, né, com refugiados, que tem crescido a todo momento. E não são refugiados, porque muita gente tem também um pouco de preconceito em relação a isso, que é aquela galera que vem fazer turismo, que está um pouco mais pobre em algum país, né, e tá querendo ir para outro país só para ganhar uma grana e pronto, e depois voltar com um pouco mais de sustento. Nada disso, nada disso. A gente está falando de pessoas que estão fugindo de guerra, que estão querendo tirar suas famílias, seus filhos da possibilidade de morrer no seu país. Né? Isso por diversos fatores, ditaduras, né? Guerra civil e tudo mais. Quais são as respostas que a gente pode oferecer para esses 65 milhões de pessoas que estão refugiadas no mundo? E esse número está crescendo, inclusive no Brasil. A gente tem muita galera da Venezuela chegando aqui. E o que a gente vai fazer com isso? A cada 8 minutos, uma criança é abusada, violentada no Brasil. Esse é um trabalho que a gente faz no CAD e eu, né, já tenho atuado nessa área há algum tempo e é uma resposta que a gente precisa oferecer. Como que a gente vai fazer isso, pessoal? 8 minutos. Nós estamos aqui há quase meia hora. Nessa meia hora, 3 para 4 crianças já foram abusadas, nesse tempo que eu estou conversando contigo. Isso não é um dado normal, isso não é um dado assim, que a gente pode festejar de maneira nenhuma. Esse é um dado da gente chorar, da gente sentir compaixão, né, da gente sentir que nós precisamos fazer alguma coisa em relação a isso. E essa galera sendo abusada está principalmente dentro, né, sendo violentada dentro da sua própria casa. Então eles estão sofrendo. Qual é a resposta que você pode oferecer para essa galera? A gente trouxe aqui também alguns cases bem reais de gente e organização que começou pequena, como eu e você, né, como a tua ideia agora, e eles se transformaram em referências. Então eu trouxe alguns para a gente pensar e com certeza você deve estar percebendo aqui algumas logomarcas que você já ouviu falar, já conhece. A gente tem o Teto, né, que alia moradores de bairros pobres, vulneráveis, né, por exemplo, da Cachimba, aqui em Curitiba, e alia com voluntários, jovens voluntários, que vão fazer trabalhos de formação, né, chama Teto porque eles também constroem casas emergenciais, mas tem todo um aparato de formação, capacitação, de desenvolvimento que eles oferecem para a comunidade que eles estão trabalhando, tá? Teto é uma grande referência nisso, é uma organização também internacional. Né? Nós temos o CAD, que eu já falei um pouco para vocês, nessa resposta que a gente tenta dar a crianças violentadas, às famílias vulneráveis. Então nós temos atuação em 8 estados do Brasil. Então a gente tem tentado oferecer uma possibilidade de uma criança e adolescente acessar seus direitos e ser possível que elas saibam diferenciar um carinho, né, um afeto de um abuso sexual. A gente tem o Instituto Ayrton Senna, que trabalha muito forte com educação, tem um legado muito grande do próprio Ayrton e que faz com que a organização seja uma grande referência no Brasil e no mundo. A gente tem Greenpeace, que você já deve ter ouvido falar com certeza, né, que trabalha nessa questão da causa ambiental, né, defendendo o meio ambiente no mundo todo, e isso é muito importante. Você já deve ter ouvido falar, às vezes você já cooperou financeiramente com eles, tem várias campanhas que a gente vê na internet, uma organização de referência. Eu conheci nos últimos 2 anos, a ACID, né, que são pessoas, uma organização que trabalha pela igualdade para pessoas com deficiência. Então tive aula com os fundadores e foi muito interessante conhecer esse trabalho. Eles têm estado também entre as 100 melhores ONGs, né, foram contemplados, assim como o CAD, no ano passado, como as 100 melhores ONGs do Brasil. Né? E o trabalho deles é referência nessa área. A Aliança Empreendedora, que aí trabalha já com geração de renda para pessoas, né, mais vulneráveis, mas também é uma grande referência para nós como uma resposta social. Tem a Kiron, que trabalha com educação e protagonismo, oferecendo capacitação e formação para jovens, na ideia do quê? Deles sonharem, terem uma nova perspectiva de futuro e quais as ferramentas que eles possuem para poder se impulsionar, para serem pessoas diferentes e poder impactar o mundo com o que eles são também. E a Futuro Mais, que eu falei que nós estamos começando agora. Esse é um exemplo que eu vou linkar com esse slide. Você deve estar perguntando, mas, tem tanto case aí, tanta gente grande, Greenpeace, né, que é enorme, gigante. Como que a minha ideia tem a ver com tudo isso? E aí é que eu quero tirar esse engano, talvez, da sua cabeça, esse desânimo. A ideia é que
dentro desses, lembra das 820 mil organizações sociais que nós temos no Brasil, né, regularizadas, a maior parte delas são pequenas iniciativas. A maior parte delas ainda tem muitos e muitos problemas financeiros de local, fazem atuações pequenas intervenções, mas que movimentam boa parte do terceiro setor com poucos recursos e muito impacto. Né? A gente sempre fala, mas isso é uma gota no oceano. Mas se não tiver um monte de gota no oceano, o oceano não é o oceano, certo? Então eu coloco a Futuro Mais como um case, até para inspirar vocês, porque nós estamos apenas no primeiro ano de trabalho de educação política para jovens e adolescentes, com uma formação em Fazenda Rio Grande e em outra em Valença, na Bahia. Mas a gente tem visto o potencial de transformação que essas pequenas iniciativas nos possibilitam. Então eu quero que você analise aí qual é a tua ideia, o que está passando no teu coração. Né? A gente falou sobre esses conceitos que são importantes para a gente saber, né? A gente dá uma contextualização sobre o terceiro setor e como que a gente pode impactar. O que você ganha com isso, pessoal? Você ganha o prazer, você ganha sentido, você ganha propósito quando você atua em prol das pessoas. Nós temos um mundo ainda muito individualista. Nós temos um mundo que pensa mais no nosso próprio umbigo, a gente precisa passar a pensar mais nas pessoas. Dá pra gente viver, ser sustentável, dá pra gente criar projetos que são inovadores, a gente vai falar sobre isso no curso, mas talvez a gente não precise ser gigante. Mas a gente pode impactar no local que você está, na comunidade que você está, com aquilo que você é. E eu tenho certeza que a resposta social que o mundo precisa está desse lado da tela. Sou eu e sou você. Então eu quero convidar, quero convocar você a fazer parte desse esquadrão que vai transformar o mundo. Como a gente diz lá no CAD, a gente transforma o mundo uma vida de cada vez. Tá certo? A gente encerra para essa primeira aula, né? Espero que você tenha gostado. A gente tem aqui, eu vou deixar aqui, sempre no final da aula são os meus contatos, né? O Facebook, a fanpage da Futuro Mais, e aqui o Instagram, Futuro Mais, e o meu Instagram pessoal, lá a gente coloca conteúdo sobre isso. A gente tem um canal no YouTube também que a gente movimenta em relação a esses projetos de cidadania, acreditando que nós somos a resposta que o mundo precisa, tá bom? A gente se vê na próxima aula, espero que você fique aqui, compartilhe esse vídeo com a maioria das pessoas que você conhecer, pessoas que querem saber um pouco mais sobre esse assunto, e a gente se vê na próxima aula. Grande abraço!